Oferecer essa música para a família Nazaré e a família Pinto. Caneta azul, azul caneta. Manuel Gomes é o autor de Caneta Azul. Essa música estourou em 2019 e marcou a vida dele de um jeito que passou a substituir o nome do cantor. Virou o próprio Caneta Azul. Guardadas as devidas proporções, é como se o Beethoven se chamasse Quinta Sinfonia. E o que é que o nosso Caneta Azul vai fazer com essa fama toda, hein? Vai virar candidato, né? Claro! Na área da saúde. Na área da saúde é a do cabelo. É tratamento das pessoas, né? Na área da segurança. Tem muita coisa boa nesse trabalho. A minha segurança equipe tá segurando, né? Na área da cultura. Isso aí vai passar pra minha equipe, eles vão saber o que é me informar pra mim, né? Por hora eu tô perdido na história, né? Muito bem. Na área da educação. Minha equipe que vai passar pra mim direitinho, o que eu vou falar, né? Essas entrevistas podem muito bem ser uma piada, e um indício disso é o empresário dele rindo nos bastidores. O que ele é seu lá? Ele tá dando risada. Não é assessor, tá trabalhando mais, bem empresário, né? Ele tá rindo das perguntas das suas propostas. Se for uma piada, é potencialmente perigosa, e o risco é que o eleitor leve a sério. O entrevistador parece que sabe disso, tá consciente. Manuel, a gente tá de olho em você, Manuel. Tranquilo, nos diz o Manuel. Que bom. Mas essa tranquilidade aí nem sempre contagia todo mundo ao redor dele, e muito menos um Regis Tadeu da vida. Você sabe o que é um deputado federal? Você sabe o que é? Eu não sei como tô lá dentro ainda, não sabia, viu? Ah, você só vai saber quando você estiver lá dentro. Todos você sabe trabalhar quando pega na enxada. Sabia disso? Em poucos minutos a situação escala e um certo contraste se torna óbvio. Esse homem parece que está até se divertindo. Esse outro parece que está muito irritado. E sempre que houver uma pessoa irritada e outra se divertindo no mesmo ambiente, a intervenção de um terceiro se torna necessária. E como sempre acontece nesses casos, ninguém pede para que aquele que está se divertindo pare de dar risada. Não, o pedido é sempre para que o irritado se acalme. Você vem aqui... Calma, não fica nervoso. Não, eu tô muito calmo. Você vem aqui com o seu assessor, seu fotógrafo aí, sei lá o que é. Você vem aqui para dizer que você é pré-candidato a deputado federal. E você não consegue dizer o que você vai fazer, nem o que você pensa. Agora eu não posso dizer ainda. Como agora não? Agora é a hora pra você falar isso. Não é a hora, não é a hora ainda. Você tá sonhando? A candidatura do Caneta Azul é a mais nova de uma certa linhagem da política brasileira. A linhagem das personalidades do entretenimento que, sem saber o que fazer com a fama, acabam tentando a sorte nas urnas. Até hoje, o exemplo mais escrachado disso ainda era o Tiririca. Bote no Tiririca. Pior do que tá, não fica. O famoso slogan do Tiririca ajuda a gente a entender por que é que a fama já é o suficiente para se eleger. Pior do que tá, não fica. Isso sinaliza que a credibilidade não é levada em conta. Até porque a credibilidade dos políticos ditos profissionais já é tão baixa que tanto faz um deles ou o palhacinho do Domingo Legal. Com todo respeito à palhaçada, profissão digna. Só que o Caneta Azul leva o escracho para um outro patamar, quando ele faz questão de dizer que não tem proposta e ainda leva as cobranças na brincadeira. Rir disso é perigoso. Mas eu também não vou te julgar se você quiser o risco, embora a proposta aqui seja a de entender o significado todo por trás disso, que é enorme. O senhor está sendo processado. Não. Tá. De novo? O senhor está sendo processado, mas agora por propaganda enganosa. Vote Tiririca, pior do que tá, não fica. Ficou bem pior. Em 2022, o Caneta Azul concorreu a deputado estadual pelo PL do Maranhão. Teve ali uns 7 mil votos, não se elegeu. Dessa vez o partido é o Avante e o domicílio eleitoral é São Paulo. Essas aparições dele no noticiário político coincidem com uma outra na editoria de celebridades. Os programas de fofoca gastaram muito tempo discutindo a falência dele.
Segundo fontes, Manoel chegou a ganhar cerca de R$200 mil por mês no auge da fama, mas foi enganado e perdeu grande parte do patrimônio. Uma pessoa revelou que ele tinha menos de R$30 mil na conta. A coluna Fábio Oliveira, do Metrópolis, descobriu que atualmente o artista está morando de favor na casa de um assessor em São Paulo, enquanto tenta reorganizar a própria vida. Reorganizar a própria vida poderia muito bem ser a verdadeira razão por trás da candidatura. E parece que, como o Tiririca antes dele, o Manoel não se importa de passar essa imagem de quem vai para a política para se beneficiar, para conseguir viver mais tranquilo. Ele até sorri, o que nos leva de volta à conversa com o Regis Tadeu. É porque sempre eu tenho essa vontade desde criança de ser político, né? Aí, por hora, sou pré-candidato, deputado federal, como vocês sabem, e estamos aí junto, né? Para construir cada vez mais melhorar as coisas que está precisando, né? Desde criança, né? Desde criança que eu gostei de muitas coisas, né? Desde criança que eu tenho vários sonhos e com fé em Deus realizar meus sonhos, né? Não, mas é chato, hein, Regis? Pelo amor de Deus. Você tá enchendo o saco do Manoel? O cara tem um sonho, qual o problema? É claro que num programa como esse, o entrevistado não é o único que está ou deveria estar preocupado com a própria imagem. Os entrevistadores, eles também estão. E quem eles querem ser ou parecer ser? Eles querem ser, ou parecer, as pessoas conscientes que reprovam essa coisa oportunista de entrar na política para reorganizar a própria vida. Veja o caso da nossa Penélope Nova. Lá pelas tantas, ela também entra na roda. E ela usa a pergunta dela para expor o que, para ela, para Penélope, deveria ser a prioridade de quem entra para a política: a moralidade. E dos muitos escândalos que a gente vive hoje, qual que te parece o mais importante e o que você faria para melhorar? O que eu faria é o seguinte: nós temos que mudar muitas coisas, melhorar as coisas. Tem muitas coisas que a gente vê que é um escândalo por aí que a gente está vendo, a gente acompanha dia e noite. Dá um exemplo. Isso aí a gente tem que mudar, né? Dá um exemplo. Qual é o escândalo hoje que mais te aflige? Na política, né? Já que você vai entrar nessa área. É o escândalo hoje, que muitas coisas estão fazendo coisas erradas e a gente tá aqui para fazer as coisas boas. Para as pessoas Dá um exemplo. Qual é? Como que você vai combater a corrupção, Manoel? E é desse ponto em diante que a corrupção vira o ponto central da conversa. Contribuição da Penélope. Porque falando de relacionamentos ou de política, ela tá sempre falando de escândalos. Que eu pego o namorado da minha melhor amiga. Você tá dando pro namorado da... Você é uma puta, né, Julie? Os escândalos da política não roubam apenas dinheiro, roubam também atenções. Esses questionamentos sobre corrupção também explicam por que é que o Caneta Azul tem chance de ser eleito. Não existe sociedade que desconfie mais dos seus políticos que a nossa, que a sociedade brasileira. E essa desconfiança é o sentimento que tem guiado as nossas escolhas políticas. É só olhar para a história recente. Quem tem mais idade consegue lembrar que a oposição que o PT fazia ao governo de Fernando Henrique sempre se sustentava nessa pauta, o combate à corrupção. Aí quando o PT virou governo, a oposição a ele foi feita do mesmo jeito. O PT teria que sair para acabar com a roubalheira. E aí no fim veio o Bolsonaro, um deputado que acumulava 7 mandatos consecutivos e que, para se eleger presidente, precisou convencer metade do Brasil que ele era de fora dessa política corrupta. E mesmo assim, era o tal outsider. Mas aí passaram-se uns poucos anos e ele mostrou que, apesar de ser de fora, ele estava muito por dentro. Pra mim é fácil, manda um sapato número 43 pra mim, meu número aqui, tá? Um beijo. Não tem problema. Tinha um sapato 43 cheio de notinha de 100 verdinha dentro. Quanto você acha que vale a vaga pro... Presta atenção, pessoal. Quanto você acha que vale a vaga pro Supremo? Tá aqui, né? Coincidência ou não, já tinha aparecido um ex-cunhado do Jair para contar que era meio chato entrar na casa dele porque tinha sempre um monte de caixa de dinheiro empilhada e era meio constrangedor para as visitas. Isso aí está no livro, excelente livro, da Juliana Dalpiva. É claro que o desejo de moralizar a política é legítimo, mas será que essa desconfiança não anda obscurecendo outros critérios que deveríamos ter na hora de votar? Tudo bem que a nossa preocupação com a moralidade deva ser a primeira, mas será que é saudável que ela seja a única preocupação na hora de votar?
Porque é essa desconfiança que tem feito o eleitor tentar a sorte com o tal voto de protesto. Tem sido assim desde o macaco Tião. Já ouviu falar dele? Era um chimpanzé muito do mal-humorado. Aí uma vez ele fez um desaforo lá com um prefeito do Rio. Dezenas de pessoas acompanhavam as travessuras de Tião. O prefeito também. Tião disfarçou e de repente correu em direção ao prefeito. Em uma das mãos, um monte de terra. Por essas e outras, o macaco Tião virou voto de protesto. E o homem, que é o Caneta Azul, descende do macaco, que é o Tião. Eu vou te explicar essa linhagem evolutiva. E para isso eu vou resgatar a história do macaco Tião. O resgate do passado é muito importante, né? A gente não pode deixar a memória se perder. Um parêntese para abordar esse assunto. Memória. A mídia perdida. Reparou que o termo Lost Media está em voga? Isso só pode ser um mau sinal, né? Porque se o nome da doença está na moda, é sinal de que os sintomas já estão comendo soltos. Nossa cultura pode estar desaparecendo mais rápido do que a gente consegue preservar. E até os gigantes correm risco. Veja você o caso de Nosferatu, filme de 1922, que é a certidão de nascimento do horror moderno. Só que a versão que você costuma achar por aí, ou as versões, elas são fantasmas do original. O que é péssimo, porque é um filme de vampiro, então tinha que ser o vampiro do original. Mas é um fantasma mesmo, tá sumindo. Imagem lavada, as cores originais todas zoadas, às vezes a velocidade trocada. E é muito triste deixar um filme desse morrer. Se você precisar ver Nosferatu do jeito que ele foi feito para ser visto, conte com a Fílmica. Essa é a nossa plataforma de streaming, nossa, porque é brasileira e conta com uma curadoria calorosa como o Brasil, feita por quem ama cinema, não por quem só ama a tendência mais passageira e lucrativa da vez. São 600 filmes, tem muita coisa nova, mas também tem coisa antiga. Em comum, o velho e o novo da Fílmica tem algo, é tudo coisa boa. Uma curadoria tão maravilhosa que está dividida em categorias que tem tudo para ser o seu novo hiperfoco. Tipo, histórias da Palestina, cinema revolucionário cubano e várias outras seleções que vão muito além do óbvio. Assinar a Fílmica vale a pena e você tem duas opções aqui, hein? Para o plano mensal, você usa o cupom ARVRO e ganha um desconto vitalício. Aí a mensalidade de R$ 16,90 cai para R$ 14,90. Valor que vai continuar valendo enquanto você mantiver a assinatura fixa. Também tem o passe anual Pix, e nesse caso você usa o cupom PIXARVRO. Aí você vai ganhar um desconto de R$ 70 e um ano inteirinho de conteúdo de primeira vai sair por R$ 99,90. Só que claro, né? Essas ofertas são por tempo limitado. Para aproveitar, use o link que está fixado no topo da caixa de comentários. Muito obrigado, Fílmica. E agora, de volta ao nosso tema principal. Tião, Tião, o candidato do povão. Macaco, Tião, o candidato do povão. Em 1988, a candidatura do Macaco Tião foi lançada pela revista humorística Caceta Popular, com o apoio do deputado Fernando Gabeira. O Macaco teve 400 mil votos. Foi o terceiro mais votado. Numa época de cédula, você não tinha voto eletrônico. Exatamente, se inscrevia. E não tinha urna, não tinha... E você marcava o seu candidato. Então você poderia colocar ali um nome, numa ação de protesto, você poderia colocar um nome... Uma terceira via. Uma terceira via, uma décima via. Uma décima via. E foi isso que fizeram, se eu não me engano, 400 mil cariocas. Ele teve mais votos que o Roberto Jefferson. Embora não pudesse ocupar o cargo, o Tião acabou ganhando um certo poder político com a votação. Porque muita gente ficou de olho nos votos do Macaco. Aí os políticos se aproximavam dele. Nem que para isso tivessem que tomar fezes arremessadas no rosto. Inclusive o Marcelo Alencar, nessa eleição, ele vence e vai lá, dá um abraço no Macaco. E as fotos também são incríveis, que o Macaco só falta jogar a grade no... Quando faleceu, o Tião ganhou obituário no Jornal Nacional, luto oficial e homenagem do prefeito da vez. A morte de um macaco deixa o Rio de luto oficial durante 8 dias. O decreto foi assinado hoje.
pelo prefeito César Maia. Eu não vejo por que a cidade não deva reconhecer a identidade e a importância de suas grandes personalidades, entre elas essa do mundo animal. Se o voto de protesto empodera um animal que não sabe nem o que fazer com ele, imagine um ser humano. E aqui é preciso compreender que a única razão para dar um voto de protesto é a ideia de que esse voto, no fundo, não vai mudar nada. E se um voto não vai mudar nada, então bora eleger aí o Caneta Azul, que é um cara simples, tá precisando, esse é o raciocínio. Só que essa visão, ela reduz a política às vantagens que a política oferece. É uma visão que esquece a função que a política cumpre para a sociedade. E tudo isso é favorecido pelo discurso anticorrupção, que tem lá suas armadilhas, hein? Como já vem denunciando há um bom tempo o Gessé Souza. Ali o quê? Todas as vezes que esse povo humilhado, perseguido, eleger um representante, você basta escandalizar os casos de corrupção. Eles não precisam ser verdadeiros. E aí você retira esse representante popular do poder. Então, todos os golpes de Estado que foram praticados entre nós nunca tiveram a ver com a corrupção, mas com o processo de inclusão popular, que a elite não quer, porque ela quer roubar o orçamento público só para ela, e a classe média branca não quer, porque ela não quer competidor nessa busca do conhecimento legítimo, etc. E aí, quem é criminalizado é o voto desses 70% que são mestiços e negros. Então, isso permite à elite, porque aí você tem que explicar para as pessoas por que elas são pobres num país rico, que todo mundo sabe que é rico, que tem 1000 riquezas, etc. E aí a explicação o culpado é você mesmo, que é inconfiável, corrupto e eleitor de corrupto. Esse é o único dispositivo de poder que a elite, a classe média branca, conseguiram desde 1936 para criar uma forma de impedir qualquer forma de inclusão popular. A corrupção, o combate à corrupção é a maior mentira brasileira. Ela serve para outros fins. Ou seja, de tempos em tempos o Brasil é convencido de que precisa se livrar de uma tal velha política, que é corrupta, sacana. Aí vem o discurso anticorrupção, forte e moralista, para nos fazer eleger uma novidade que vai acabar com tudo isso que está aí. É um discurso que, no fim das contas, beneficia as elites e também o voto de protesto, que agora está transformando os mandatos numa espécie de benefício social para gente famosa. Se ninguém te conhece, você tem o Bolsa Família, mas se você é famoso, você tem a eleição. É só se apresentar como mais uma novidade. E é por isso que é tão certeira a conclusão do grande frasista Milor Fernandes, o homem que nos recomendou lembrar que, em política, não há nada mais velho que o novo. Acho que o senhor tinha que ter dito assim, voto Tiririca, pior do que tá, é possível que não fique, mas existe uma pequena possibilidade de repente ficar. Ponto final em mais um textão e nas considerações finais, um alerta. Nas eleições brasileiras, o sistema de quociente eleitoral faz com que o eleitor vote em um candidato e acabe elegendo um outro, que pode ser do mesmo partido ou federação. Na prática, é um mecanismo que acaba predando o seu voto de protesto. Funciona mais ou menos assim: o dono do partido coloca uma celebridade na chapa dele, aí você vai lá, vota na celebridade, vota nesse novo, nesse político que não é um político, e acaba elegendo a raposa velha. Esse aspecto importantíssimo da discussão é tema do nosso PS, também chamado de finalzinho. Você pode participar, dá uma olhada aí na página do canal, tem o botão Seja Membro. Isso é cria do quociente eleitoral, né? Só o Caneta Azul, a Graciane, né, o Dado Dolabella, eles existem ali para ser puxador de voto, né? Sendo puxador de voto, eles colocam mais 2, 3 debaixo do braço, né? E vão enchendo as assembleias, assim, né? Porque o que vale hoje é você ter maioria na assembleia. Tendo maioria na assembleia, você aprova o que você quiser. Então esse expediente aí tá na regra, né? Acho que é uma das poucas regras que a direita segue aí nos pleitos eleitorais, né? De usar bem esse quociente e encher.
Acho que o principal problema é a esquerda abrir mão de usar esse item da regra também, né? Mas eu sugiro uma coisa muito concreta que as pessoas podem fazer. Eu sugiro um boicote às legendas que emplacam esse tipo de candidato. Eu realmente gostaria que essa indignação tivesse se aplicado a outros oportunistas da política que usaram sua fama para se eleger. Às vezes isso acontece com pessoas que não sabem bem os setores e classes a que representam, como o Manuel Gomes e o Tiririca. Mas às vezes acontece com alguém que já tem muito poder econômico. E quando o poder econômico se transforma em poder político, interesses muito sombrios acham o meio ideal para se proliferarem. Donald Trump e João Dória são o exemplo perfeito. Um bilionário do setor imobiliário e um lobista, respectivamente. Ambos sabendo perfeitamente a quais setores do tecido social eles representam. Muito obrigado. Esse Uber do conteúdo agradece o fato de você ter ficado até o final, finalzinho da corrida. Nessa praça digital, o maior problema do homem aqui da minha categoria profissional é o passageiro que pula no meio da corrida, que deixa o vídeo pela metade. Se você ficou até aqui, muito obrigado mesmo. Sua atenção é tudo para mim, até porque estamos na economia da atenção. E aí, né, já falando em economia, tem a chave Pix ali. Avalia se está aí em condições para deixar a sua gorjeta. Um comentário, um like, também ajuda muito. Muito obrigado, um beijo e, como sempre, valeu!